Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, hoje ao ouvirmos essa palavra, eu vou pedir licença para Santa Teresinha, para falar um pouco de São João Maria Vianney, que é o padre patrono dos sacerdotes, o santo patrono dos padres diocesanos. E por que eu quero falar de São João Maria Vianney? Porque eu queria reforçar que para nós católicos, a existência do demônio é uma realidade de fé. Você, como cristão católico, deve professar que o demônio sim existe e que o demônio é um anjo caído do céu. Ele e os seus demônios, seus anjos, estão sim presentes, tentando levar os homens para longe da vontade de Deus. Eles seduzem os homens, ele tenta os homens a viver uma vida de pecado. Dizer que o demônio não existe não é uma realidade da fé cristã, da fé católica. Nós, como católicos, professamos isso. E a palavra hoje deixou claro de que Jesus expulsou um demônio que tornava aquele homem mudo. Aquele homem ficava mudo porque o demônio estava agindo na vida dele. E isso nos faz pensarmos sobre como também o Senhor faz conosco. Eu quero falar de São João Maria Vianney por esse motivo. São João Maria Vianney é um sacerdote que entregou a sua vida na santidade, por amor ao seu povo, converteu uma vila toda, e inúmeros relatos, testemunhos de como suas palavras, como sua vida convertiam as almas, traziam as almas de volta para Deus. E ele dizia que todos os dias, antes, na sua noite, antes de dormir, ele sabia que no outro dia ia haver um grande pecador convertido, uma alma, ele chamava de um peixe grande, uma pessoa muito importante que mudaria de vida, se converteria pelas tentações que ele sofria na noite anterior. Isso, muitos relatos dos seus filhos espirituais, de outros sacerdotes, diziam que durante a noite ouvia-se barulhos no quarto de São João Maria Vianney, a cama dele era arrastada pelo demônio, e ele fazia de tudo para que o santo não dormisse, porque se ele estivesse cansado, ele não atenderia confissões no outro dia, para que ele não desse atendimento no próximo dia. Então o demônio prejudicava o sono do santo, para que ele não se concentrasse, não dormisse, a ponto de ele começar a lidar com muita simplicidade com tudo aquilo que para os seus era algo que os assustava muito. Então o santo nos relata, nos testemunha o quanto o demônio tentava persuadi-lo a deixar o bom caminho do Senhor, a não fazer aquilo que Deus queria, a não cumprir a vontade de Deus. O quanto o demônio tentava seduzi-lo de todas as maneiras, pelo cansaço, pelas ofensas, pelos ataques, até pelas problemas, dores, doenças físicas, de todas as maneiras, pelas tentações do pecado, pelos vícios, de todas as maneiras o demônio o cercava, e não conseguindo atingi-lo, por algumas vezes até incendiou a cama do santo. Diz que uma vez pegou fogo no quarto dele, e como numa linha reta, só não queimou onde estava a relíquia de Santa Filomena, que era uma santa da devoção dele, tinha uma relíquia lá. Ou quando o fogo chegou perto da relíquia, acabou o fogo. Quer dizer, realmente um ataque diabólico contra a vida daquele homem de Deus. E eu queria partilhar isso com vocês para te dizer, meu irmão, quanto o demônio tenta tornar você também um homem mudo, calado, para que você não professe a sua fé em Jesus Cristo. E ele faz isso pelas tentações, pelas atrações dos prazeres mundanos, pelas tentações diárias. O demônio quer lhe calar. Ele entra na tua vida de tal maneira, te seduz para que você saia dos caminhos do Senhor e já não tenha mais autoridade para falar com a sua família. Quantos pais de família caíram na tentação dos álcools, da bebida, das drogas? Quantos pais de família caíram nas tentações inúmeras do mundo, do adultério, levaram ao fim a sua família e escutam isso ainda dos filhos? Quem é você para me falar alguma coisa? Olha você, pai, olha o filho está se perdendo no mundo, e aí o filho diz: mas pai, olha a sua vida. Quantos pais, mães não podem mais cobrar dos filhos uma vida religiosa, não pode cobrar uma vida moral, porque o demônio os calou,
seduzindo pelas tentações do mundo. E mais do que o calar das palavras, o calar da própria história, da própria vida. Quando tem um agente de pastoral, uma pessoa que serve a Deus com afinco, com interesse, com determinação, e está lá produzindo muitos frutos numa comunidade, aí vem a tentação. Vem a tentação do comodismo, do conforto. Vem a tentação de você ter sua própria história. Ah, mas eu estou com outras preocupações agora. Agora eu tenho outros projetos. E de repente você não faz mais nada para Deus. Sua vida é estéril. Você não serve, você não trabalha. Você está sempre ocupado. Ou até aparentemente por coisas boas. Ou ainda pior, por causa dos pecados, do comodismo, da preguiça, das mentiras, dos vícios, dos prazeres do mundo. O demônio calou aquela pessoa que fazia tanto, que convertia jovens, que atraía casais, que trabalhava na comunidade, que ajudava o padre. Calou. Quantos sacerdotes foram calados, mudos? Porque o demônio de todas as maneiras tenta seduzir. Gente, eu falo para vocês, é lógico, quando começou de novo essa quarentena, a gente entende a necessidade dos casos do Covid aumentando, a gente entende as preocupações, mas quando falou que de novo ia fechar a igreja, a gente fica abatido. Quem ama a igreja, quem sabe o valor dos sacramentos, ai, mas me dá uma raiva quando as pessoas ficam falando assim, mas isso não importa, Deus está comigo, vai virar crente. É lógico que Deus está com a gente o tempo todo, mas nós somos católicos, gente. Nossa vida é sacramental, sem Eucaristia, sem confissão, é difícil. Se Deus não estivesse conosco, então nós estaríamos arrancando os cabelos da cabeça. Porque Deus está com a gente, porque a gente tem vida de oração, a gente se mantém em pé, mas nosso coração dói. E aí, num primeiro momento, já vem aquele pensamento, eu vou falar dos meus, né? Cada um tem o seu. Mas de novo missa online, mas de novo, sabe uma coisa, vou fazer rapidinho, fazer lá, vou fazer o mínimo possível, vou esperar isso passar, mas aí depois eu fiquei pensando, quando eu estava pensando nessa pregação, né? Nessa homilia, na vida de São João Maria Vianney, eu falei, essas são seduções de Satanás. Padre, não faz homilia não, faz uma missa rapidinha online mesmo, o pessoal está comendo Doritos, enquanto o senhor está fazendo missa, está todo mundo andando, vai para o banheiro, bebe água, ninguém está prestando atenção, ninguém quer ouvir pregação não, padre, faz tudo rapidinho lá, que ninguém presta atenção nisso. Olha o demônio me cercando, gente, o demônio dizendo, não, desanima, deixa isso para lá, cercando você. Não fica, vai assistir missa não, espera passar, vai ficar assistindo missa online, vai ficar rezando para quê? Você rezou tanto e não aconteceu nada, larga isso para lá. Gente, o demônio nos cercando para nos calar, para que na tua casa seja tomada só por essas TVs, essas redes de televisão, para você ficar perdendo seu tempo lendo notícia, se emporcalhando de pornografia, para você se afastar do Santo Terço, para você não amar mais o Senhor, para ter um esfriamento espiritual, para que você caia, para que você que é de igreja, você que está à frente, volte para a tua vida passada, para os teus vícios passados. Gente, há um demônio, um espírito de mudez, que quer calar a igreja, que quer calar a fé, mas ele faz isso desacreditando a vida cristã. Ele nos cala, não fechando a porta da igreja, ele nos cala, fechando o nosso coração para ter uma vida verdadeira com Jesus, uma vida convertida com Jesus. E aí de repente nós não falamos mais nada ao mundo, nossa vida já não é mais aquele ato generoso de entrega, de doação, de partilha, de oração, de santidade, de oração pessoal. A nossa vida não é mais assim. Nós nos afastamos, nos esfriando, e aí nós entendemos o demônio, um espírito de mudez. E nosso Senhor hoje está dizendo que Ele veio para nos libertar. Ele expulsou este demônio, Ele expulsou este espírito de desânimo, de tibieza, de frieza espiritual. Ele expulsa da minha vida, da tua vida. Tem ânimo, tem coragem, o Senhor é conosco. Que essa palavra exorcize agora a tua casa,
Que essa palavra exorcize agora. Se você não tem mais posto confiança nesse casamento, o demônio tem desacreditado o teu matrimônio, em nome de Jesus, que saia este espírito da tua casa, porque este casamento foi constituído diante do altar de Deus. Se esse demônio tem esfriado a sua juventude em relação ao Senhor, que haja uma libertação, porque, amados irmãos, nós somos testemunhas. Uma vida longe de Deus, ela é uma vida de tristeza, de cansaços. Jesus olhou para aquela multidão que não tinha quem os exortasse, não tinha quem os ensinasse os caminhos do céu, que não tinham onde buscar refúgio, e ele sentiu compaixão, porque o coração de Jesus, que é fonte de amor e misericórdia, já sabia que tudo que ele queria dar às almas, e que ele deu através dos sacramentos da igreja e através da pregação do evangelho. Jesus sabia o que as almas precisavam. E nós, como disse a primeira leitura do profeta Oséias, nós muitas vezes estamos trocando as verdades e a liberdade de Jesus Cristo pelo seguimento de falsos deuses, de idolatrias, de deuses produzidos pelos homens, do comodismo, dos confortos, dos prazeres, do apego à vida, de tantas outras coisas. Nós estamos trocando a verdade do evangelho, o verdadeiro seguimento de Jesus do evangelho, por todas essas outras coisas que o mundo nos propõe. E nós ouvimos o que o profeta disse: coitados, não vai dar em nada. Pelo contrário, estão plantando vento para colher tempestades. Estão se perdendo, porque estes deuses são um nada, são feitos por mãos humanas. O Deus verdadeiro, Ele sim nos liberta, Ele sim nos dá alegria, o ânimo, para que, como ovelhas, conduzidos pela boa messe, pelo pastor que é Jesus Cristo, não deixemos de ouvir suas palavras e de alegrarmos o nosso coração no seu seguimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.